darling friend. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a diferença principal entre o Simple Past e o Present Perfect, por serem dois tempos verbais de algo que aconteceu no passado, mas com alguns detalhes que a gente vai ver na aula de hoje, ok? Não se esquece de se inscrever no canal se tu ainda não é inscrito. Let's go! Então, quando que a gente vai usar o Simple Past e quando que a gente vai usar o Present Perfect? Começando a falar sobre quando que aquilo ocorreu. No Simple Past, a gente geralmente vai usar quando algo começou no passado e terminou no passado também. Já o Present Perfect a gente vai usar quando algo iniciou no passado, mas tem algum tipo de relação com algo que acontece no presente. A gente já vai ver alguns exemplos que vão ficar mais claros. Outra característica que diferencia o Simple Past do Present Perfect é que no Simple Past, na frase, vai acontecer de aparecer exatamente quando aquilo ocorreu. No Present Perfect, o foco está na ação, ou no período de tempo, ou na quantidade de vezes que aquilo aconteceu, sem ter uma data específica ou um ponto que marque quando aquilo ocorreu. Olha quem quer participar da aula. Outra característica que aparece na hora da estrutura da frase, quando a gente coloca o olho na frase, a gente consegue identificar se está no Simple Past ou no Present Perfect, é que no Simple Past os verbos eles vão estar no passado simples, que são aqueles verbos da segunda coluna do inglês. Ai, mas que saco, tem que decorar isso? Através de estudo, de tempo de estudo, a gente acaba memorizando e não precisa decorar, ficar fazendo lista todos os dias para memorizar os verbos. É algo que vai acontecer como uma consequência do teu estudo constante, porque o aprendizado de língua inglesa ele é um processo. Então, se tu constantemente vai estudando, conforme tu for estudando, isso vai ficando na tua cabeça. Também que os verbos regulares, eles têm um padrão de que eles terminam com ed. Então, por exemplo, o verbo play no passado fica played. E no passado particípio também, play. Mas os verbos irregulares, eles vão estar na segunda coluna para o Simple Past e na terceira coluna para o Present Perfect. Os verbos do passado particípio, do Past Participle. Outro detalhe importante é que no Simple Past a estrutura vai ser o sujeito, o verbo no passado e o resto da frase. Ou ele vai aparecer com a partícula did ou didn't na forma negativa. Já o Present Perfect vai aparecer com a partícula have para I, you, we e they, ou has para he, she ou it. E agora vamos ver alguns exemplos. Agora eu escrevi para ti duas colunas, uma no Simple Past e uma no Present Perfect, com frases que têm o mesmo peso, mas a gente vai reparar algumas diferenças. Por exemplo, aqui nessa primeira, I went to Portugal in 2023. I went to Portugal in 2023. Eu estou dizendo que eu fui a Portugal em 2023. Como eu tenho o dia exato, o ano exato em que eu fui viajar, a gente vai optar por usar o Simple Past. Nesse caso, com o verbo went, que é o passado de go, ir. Já essa mesma frase no Present Perfect vai ficar I have been to Portugal once. I have been to Portugal once. Eu fui a Portugal uma vez. Percebe aqui que eu não tenho o dia exato que eu fui ou o ano que eu fui. Só como o foco é na ação de que eu fui a Portugal uma vez. Não importa quando eu fiz essa viagem, o que importa é que eu fiz. Aqui no segundo exemplo, she didn't do her homework last weekend. She didn't do her homework last weekend. Ela não fez o tema de casa dela no fim de semana passado. Repara aqui que, como eu tenho o didn't para indicar que está no passado e na negativa, o verbo do vai voltar para a forma base dele. Se tu quiser ver uma aula inteirinha sobre Simple Past, eu tenho também aqui nesse meu canal, com vários exemplos que vão te ajudar também a entender se tu sente que precisa revisar um pouquinho mais com relação aos verbos. E nessa frase também eu tenho uma data exata, last weekend, fim de semana passado. Já no Present Perfect, essa frase vai ter algumas alterações e a gente vai optar por usar o hasn't. She hasn't done her homework lately. She hasn't done her homework lately. Ela não tem feito o homework dela ultimamente. Hasn't done, aqui o verbo done, que ele é irregular, ou seja, no presente ele é do,
no passado did e no passado particípio na terceira coluna done. Então, hasn't done. No terceiro exemplo, uma frase interrogativa. Did you go to the concert last year? Você foi ao show, ao concerto, no ano passado? Nesse exemplo aqui, eu também quero que tu repare que a gente tem o artigo the concert, ou seja, a gente está falando de um show específico. Você foi àquele show no ano passado? Já no present perfect ficaria Have you ever gone to a concert? Have you ever gone to a concert? Já nesse aqui, o artigo que a gente usa é o a. A diferença entre o the e o a é que o the é quando a gente fala sobre uma coisa específica, um lugar específico, um show específico. The concert, ao concerto, ao show. Já o ele é um artigo indefinido, então é um show. Você já foi a um show alguma vez? E eu vou deixar também aqui um card sobre a diferença entre os artigos, que eu também tenho uma aula sobre isso aqui no meu canal. E nesse caso aqui a gente opta por usar o ever. Você já foi alguma vez a um show? E no último exemplo, he didn't eat sushi yesterday. He didn't eat sushi yesterday. Ele não comeu sushi ontem. Nesse caso aqui também a gente vai usar o didn't, ou seja, o verbo principal vai voltar para a forma base, didn't eat. Se a gente for falar essa frase no present perfect, he has never eaten sushi. Ele nunca comeu sushi. E aqui a gente usa a partícula never para dizer nunca. Thank you very much for being here today. Muito obrigada por ouvirem essa aula até aqui. Não se esquece de deixar um joinha se eu te ajudei de alguma forma, de se inscrever no canal. E se tu tiver qualquer dúvida, se tu quiser saber sobre algum conteúdo mais específico, deixa nos comentários que eu vou gravar um vídeo para te explicar. Thank you!